Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A dinâmica da realidade social exige do magistrado uma análise profunda dos aspectos particulares de cada caso para moldar a sua convicção. Mas qual a melhor forma de fundamentar as decisões judiciais? O que muda com o novo Código de Processo Civil? Para tratar dessas questões está conosco o juiz de Direito e professor da Escola da Magistratura do Paraná, Tiago Galiano Pinto Alberto. Muito bem, juiz Tiago, seja bem-vindo, obrigado por retornar ao nosso programa para debater esse assunto justamente num momento em que o novo Código de Processo Civil passa, digamos assim, a impor novas regras para o processamento das causas. Bom, eu gostaria de inicialmente a gente começar a nossa conversa, o senhor falando um pouco sobre o surgimento da teoria da argumentação na área do direito. Bem, é um prazer estar aqui de volta e tratando desse tema que é um tema muito caro e ainda especialmente nesse momento, que é um momento talvez de transição muito importante, em que o artigo 489 do novo CPC, que entra em vigor no ano que vem, ele passou a exigir alguns requisitos a mais no âmbito da fundamentação das decisões judiciais. Em relação à sua pergunta, a argumentação é algo que sempre existiu desde que o ser humano começou a se relacionar. Talvez a sistematização, traços iniciais da sistematização da argumentação possam com certeza ser identificados lá na época dos gregos, enfim, quando se começou a tratar de argumentação sob o aspecto de persuasão, de retórica, de sistematização de argumentos racionais. Os sofistas tiveram um papel importante nessa fase. Exatamente, nesse momento se sistematizou uma série de argumentos que viabilizaram o que hoje, no âmbito da teoria da argumentação, que é algo um pouco mais moderno, nós estamos falando aí da década de 50, final da década de 50 do século passado para cá. Então a argumentação teve um grande boom a partir de 1970, com obras como a obra de Neil McCormick em 78, com a obra de Alexey em 1978 também, e com as obras que vieram a partir daí. A partir desse momento, as linhas passaram a ser sistematizadas, o que deu ensejo a que nós tivéssemos uma divisão entre argumentos defeituosos, argumentos que são válidos, argumentos que podem ser sistematizados no âmbito de uma teoria da decisão judicial. Então a teoria da decisão judicial é uma especificidade da teoria da argumentação, aplicada, no caso, ao âmbito das decisões judiciais. E ela trata de espécies de módulos argumentativos que o juiz pode levar em consideração para decidir determinados casos com racionalidade. Eu gostaria que o senhor falasse então sobre esses modelos argumentativos que nós temos aí à disposição. Esses módulos ou modelos argumentativos de que o juiz pode se valer para expor uma argumentação racional no âmbito da sua decisão judicial, nada mais são do que propostas, um itinerário, uma forma, um procedimento a partir do qual ele vai obter aportes teóricos e conglobar esses aportes teóricos na construção de uma decisão judicial. E nós temos aí várias propostas, por exemplo, do Robert Alexey, do Neil McCormick, do Vivek e John Hart Ely. São diversos autores que trabalharam a teoria da decisão judicial e aí, então, sistematizaram a forma como o juiz vai expor os seus argumentos racionais no âmbito de um processo. A grande crítica que se reproduz, que vem sendo feita diuturnamente ao Poder Judiciário, é uma crítica que envolve mais a atuação do juiz enquanto forma de resolução de casos. Ou seja, o que se argumenta é que o juiz, em muitos casos, se utiliza de uma argumentação muito subjetiva ou se utiliza de uma argumentação que dá ensejo ao seu ponto de vista para a resolução de determinada problemática, de determinado conflito. E na verdade, o que a argumentação racional propugna, o que ela postula, o que ela objetiva é deslocar essa crítica, é acabar com essa crítica e dizer para o jurisdicionado, olha, você tem direito, o seu direito está aqui, ele foi adjudicado não porque é uma preferência ou uma convicção pessoal do julgador, mas sim porque você tem um aporte oriundo da lei, você tem um aporte, por exemplo, oriundo de um contrato, você tem um aporte oriundo nem de uma lei nem de um contrato, mas de uma visão de justiça que é tal e pode ser delimitada de tal ou qual forma. Você tem o direito da adjudicação do que você postula, porque existe um elemento de proporcionalidade que confere esse direito a você e como esse elemento deve ser visto. Enfim, o que a argumentação racional postula, o que ela propugna, é que o juiz apresente para
para a parte um modelo concreto para que ela possa perceber que aquilo ali não é fruto de uma convicção pessoal do juiz, de um subjetivismo exacerbado, mas existe um módulo, existe uma sistemática para que aquele conflito possa ser solucionado. Bom, na linha do que o senhor acaba de explicitar, para fundamentar a sentença, o magistrado acaba, de certa forma, consciente ou inconscientemente, trazendo algo da sua, digamos, ideologia para a decisão. A pergunta: até que ponto os valores e as crenças do julgador podem orientar, podem balizar a sua decisão? Olha, existem escolas que trabalham, escolas filosóficas, escolas que trabalham vertentes teóricas, que trabalham especificamente esse tema e chegam até a sustentar que o juiz ele atua de uma maneira estratégica, que ele já tem uma ideologia prévia e ele busca fundamentos para chegar a determinado caso. Não é bem o caso, não me parece, pelo menos sob o meu ponto de vista, que seja assim. Há a necessidade de um subjetivismo? É evidente que há, nós somos seres humanos e estamos lidando com seres humanos, ainda que nós estejamos analisando o produto de uma ação de seres humanos, como, por exemplo, a manifestação volitiva do Poder Legislativo, uma lei. Ainda que no âmbito da aferição do controle concentrado de constitucionalidade, ainda assim nós estamos lidando com seres humanos. Então, há necessidade de subjetivismo? Sim. Há necessidade de subjetivismo. A questão não é essa. A questão é aonde alocar esse subjetivismo no âmbito de uma decisão racional, de uma argumentação racional, para que essa argumentação não venha se revestir de uma argumentação defeituosa, não venha se revestir de uma argumentação que se utiliza exclusivamente de um ponto de vista subjetivo do julgador, de uma visão dele em relação àquele determinado conflito, ou de uma forma como ele vê a consequência daquele conflito. Não. A questão é aonde colocar isso, aonde alocar esse tipo de elemento no âmbito de uma teoria da decisão judicial para que a argumentação utilizada possa vir a ser, ainda assim, uma argumentação racional. Nesse ponto, auxiliam a isso os módulos argumentativos, porque alocam, em geral, os subjetivismos, né? Alocam, deixam eles em locais explícitos e permitem o controle dessa racionalidade da decisão judicial. E o novo CPC anda também por essa linha em alguns momentos em que ele exige que o juiz enfrente todos os argumentos, por exemplo, que são expostos pelas partes, né? E também quando o juiz não possa, de repente, adotar uma terceira via, ou adotar um argumento diverso, ou adotar uma postura diversa das vertentes que vêm sendo postuladas ao longo da tramitação do processo. Enfim, o novo CPC, ele traz um pouco essa racionalidade para o âmbito da decisão judicial. No momento da argumentação, o juiz, naturalmente, precisa levar em consideração alguns princípios e institutos, como o da razoabilidade e o da proporcionalidade. No entanto, o novo Código de Processo Civil deu uma ênfase maior ao princípio da proporcionalidade, justamente aí no parágrafo 3º do artigo 489. Na prática, o que essa mudança representa? Olha, essa introdução, essa inserção do princípio da proporcionalidade no parágrafo 3º do artigo 489 do CPC, exigindo que o juiz, então, ao aludir à proporcionalidade, ele objetive ao máximo, racionalize ao máximo a sua compreensão da racionalidade e como ela deva ser compreendida para a solução do caso concreto, é, na minha opinião, uma mudança importantíssima. Isso vai evitar que a proporcionalidade, a razoabilidade, alguns conceitos jurídicos indeterminados e princípios, tais como, por exemplo, boa-fé, dignidade da pessoa humana, sejam considerados como espécie de palavras mágicas para que o julgador possa decidir o que ele entender, o que lhe convier como for o mais adequado. É interessante destacar que nós temos, analisando julgamentos colegiados, por exemplo, julgados votos completamente distintos, apontando em soluções completamente díspares, utilizando o mesmo aporte principiológico, o mesmo aporte da razoabilidade, o mesmo aporte da proporcionalidade. O fato de o juiz ter que, para atender ao contido no parágrafo 3º do artigo 489 do CPC, de alguma maneira delimitar, racionalizar, objetivar a proporcionalidade, vai, na minha opinião, aperfeiçoar a decisão judicial. Vai demonstrar, de fato, para o jurisdicionado o que é um conflito de princípios e quando ele se aplica e quando efetivamente um prevalece em razão do outro, em detrimento do outro. Sim. Quando um afasta o outro. Qual é a técnica que o juiz utilizou para isso? Com base em que ele compreendeu que a proporcionalidade, nesse caso, recomenda que um direito seja afastado e outro seja considerado para fins de adjudicação do direito postulado? Então, na minha opinião, esse parágrafo 3º do artigo 489, ele é um
parágrafo eminentemente muito salutar para o jurisdicionado e para o juiz também, porque acaba fazendo com que a sua decisão possa não ser alvo de críticas no sentido do subjetivismo. A questão é como compreender esse princípio da proporcionalidade, que está inserido aí nesse parágrafo 3º. Como? Nós utilizaremos uma compreensão do princípio da proporcionalidade mais atrelado a uma forma de interpretação do direito, como sugere, por exemplo, Ronald Dworkin na sua teoria, ou nós utilizaremos, inclusive chegando ao ponto de utilizar uma fórmula, uma equação, como sugere Robert Alexy ao elaborar princípios e subprincípios afetos à proporcionalidade, né? Então a questão é compreender como esse princípio será interpretado, né? Qual é o norte que ele viabilizará para que o juiz então possa proferir uma decisão racional. Nós estávamos conversando um pouco mais sobre essa questão do modelo argumentativo e aí o senhor sugeriu que há uma dúvida na academia, entre os intérpretes do novo CPC, se o artigo 489 do CPC traz realmente algum modelo argumentativo. Ele traz? O artigo 489, ao exigir determinados requisitos essenciais para a validade da sentença, ele exige que o juiz cumpra algumas exigências argumentativas, algumas exigências que suprem as lacunas que são deixadas pela fundamentação. Sim. Então, por exemplo, o juiz não poderá mais decidir de uma maneira um caso idêntico de maneira diferente. Ele terá que indicar qual é o sinal característico que justifica essa discrepância. Então, entre outras exigências, não me parece, e essa de fato é uma questão que vem sendo debatida no ambiente acadêmico, que o novo CPC se comprometa com um modelo argumentativo. Ele não opta por um modelo argumentativo a exigir, por exemplo, a especificação, a objetivação da proporcionalidade. Ele não diz que é a proporcionalidade do Robert Alexy, ele não diz que é a proporcionalidade na forma como compreende o Dworkin. Não, ele não se compromete com um modelo argumentativo. O que ele faz é introduzir elementos de argumentação, elementos da teoria da decisão judicial no ambiente da decisão judicial, cumprindo, então, preenchendo lacunas que são as lacunas deixadas pela fundamentação. Fundamentação, é bom repetir, ela não se confunde com a argumentação judicial. São coisas diferentes. Certo. Juiz Tiago, pelo Código de Processo Civil antigo, o juiz não era obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pelas partes no processo. Com a mudança, a fundamentação passa a ser um dever, uma obrigação, o que demandará maior reflexão, naturalmente, do magistrado. A pergunta, isso não poderá acarretar uma maior lentidão processual, indo na contramão do princípio constitucional da razoável duração do processo? Hoje em dia a gente trabalha com metas, tem meta para liberar mais processo do que entra, enfim, tem uma série de pensamentos e ideias no sentido de que a justiça deve ser prestada de uma maneira mais rápida possível. Isso não está errado, evidentemente, é claro que a justiça tem que ser prestada de uma maneira da mais rápida possível, só que também não há, por conta disso, que se esperar que os provimentos diminuam em termos de qualidade. Claro. Né? E aí, então, o que me parece que, ao exigir traços de argumentação, o novo CPC contribui com o aprimoramento da qualidade dos provimentos judiciais decisórios. Então, não está atuando na contramão do ambiente judicial, como em princípio pode parecer. Certo. Não, em princípio pode parecer que, ao exigir uma série de novos requisitos para validade das decisões judiciais, o CPC novo, então, em vigor a partir do ano que vem, o ano de 2016, ele esteja atravancando o trabalho judicial. Não, pelo contrário, ele está só aprimorando o trabalho judicial para que ele possa ser prestado com um incremento da sua qualidade técnica. Então, se bem aplicado, não me parece que ele vá trazer uma lentidão relevante. Na verdade, me parece que os provimentos, se em primeiro momento podem ficar um pouco mais lentos por uma questão de adaptação, na sequência, uma vez que exista essa adaptação, o jurisdicionado será beneficiado com isso, porque os provimentos judiciais decisórios terão uma qualidade melhor. Muito bem, juiz Tiago, o tema que nós estamos abordando hoje é um tema bastante técnico, mas certamente de grande interesse para os operadores do direito. Então, na sequência, eu queria fazer mais uma pergunta a respeito do parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 489, que exige que o juiz correlacione conceitos jurídicos indeterminados com o caso concreto. A pergunta, como é que isso é viável?
Olha, esse inciso é, na minha opinião, um dos incisos mais interessantes do artigo 489. Ele trata do seguinte, fazendo uma explicação bem rápida. Ele diz que o juiz, ao invocar conceitos jurídicos indeterminados, então ele invoca boa-fé, invoca, por exemplo, princípios até, dignidade da pessoa humana, ele invoca, por exemplo, argumentos que dizem respeito à razoabilidade. Ao utilizar esse tipo de argumentação, então o juiz tem que explicitar qual é a correlação dessa boa-fé, desse enriquecimento sem causa, desse sem número de conceitos jurídicos indeterminados com o caso concreto. O artigo não exige, mas é por evidência óbvio que o juiz tem que primeiro dizer o que ele compreende por esse conceito jurídico indeterminado. Ao invocar a boa-fé e dizer que a boa-fé se presta a resolver um caso, ele tem que dizer primeiro o que é a boa-fé. O que é a boa-fé na ótica dele? É a boa-fé vista sob um aspecto objetivo, subjetivo, e eu estou utilizando a boa-fé só como uma maneira de explicitar um dos possíveis conceitos jurídicos indeterminados. Uma vez que se alcance sob a sua ótica, se racionalize, se objetive essa compreensão desse conceito jurídico indeterminado, aí então o juiz dirá, bem, já que eu parto dessa premissa de que esse conceito jurídico indeterminado significa tal coisa, nesse caso eu visualizo esse elemento que ou feriu ou atendeu, enfim, de uma certa maneira trabalhou esse conceito jurídico indeterminado e daí porque a minha solução é tal. Veja, o que acontece hoje em dia? Acontece hoje em dia que conceitos como esse são invocados para que se possa chegar a uma solução sem que o juiz explicite o que ele compreende por aquele conceito e como aquele conceito de fato contribuiu para a solução da causa. Então, ele diz, a conduta do réu violou a boa-fé. A conduta do réu violou a dignidade da pessoa humana. A conduta do réu causou enriquecimento sem causa. Mas o que é isso? Como isso funciona? E qual foi o ponto da conduta do réu que violou ou não violou ou contribuiu para a análise desse conceito jurídico indeterminado? Isso com o novo CPC, no inciso 2º do parágrafo 1º, deixará de ser viável, porque ele foi introduzido como um requisito para a validade da decisão judicial. Ou seja, se o juiz não atender a esse requisito, seja no ambiente da decisão interlocutória, seja na sentença, seja em um voto, então esse provimento decisório será tido como nulo. Continuando, juiz Tiago, eu gostaria de saber se esse modelo cooperativo de processo que foi postulado pelo novo Código de Processo Civil, se ele pode aí proporcionar decisões de melhor qualidade e também que o senhor explicasse o que é esse modelo cooperativo. Bem, com o atual CPC, nós temos o que se chama modelo adversarial de processo. Sim. Então, o que acontece? As partes procuram buscar comprovar a sua tese e sem procurar colaborar com a resolução do conflito como um todo. Sim. O modelo cooperativo de processo coloca em pé de igualdade todas as partes e todos os agentes que atuam no processo, juiz e promotores, por exemplo, enfim, todos estão buscando um único objetivo. Qual é esse objetivo? Que o direito seja adjudicado da melhor forma possível e da maneira mais efetiva possível. Esse é o modelo cooperativo de processo. Por que isso pode auxiliar a que decisões de melhor qualidade sejam proferidas? Justamente porque viabiliza-se com isso, né, um maior aprofundamento do exame das temáticas, das questões postas à análise pelo aparelho judicante. Então vou dar um exemplo para tornar toda essa questão mais principiológica concreta. O novo CPC passa a exigir que, ao visualizar, por exemplo, uma questão de ordem pública que pudesse gerar a extinção do processo sem resolução do mérito, o juiz, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, ele dê vista às partes, intime as partes para que as partes possam se manifestar e que possam trazer argumentos para que o juiz analise essa questão. Então vamos imaginar que o juiz visualizou uma ilegitimidade passiva, vamos supor. Antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, ele vai ter que dar vista às partes, intimar as partes para a manifestação, o que é muito salutar. Por quê? Imagine que o juiz extinguisse o processo sem resolução do mérito, mas não tivesse visto um documento que afastaria a tese que ele utilizou para extinguir o processo sem resolução do mérito. Isso geraria um recurso que invalidaria a decisão e aí então o processo voltaria depois de uma longa tramitação para aquele ponto em que estava. Assim não. Se o juiz, diante desse modelo colaborativo de processo, viabiliza que as partes se manifestem antes dele decidir sobre esse tema, as partes vão falar, olha, não existe essa ilegitimidade porque tem um documento da folha tal. Ele vai olhar aquele documento e vai falar, bem, então não existe mesmo, o processo segue a partir dali. Isso ocorre porque
se está sob a veste desse modelo colaborativo de processo, o que é interessante. Juiz Tiago, o senhor tem afirmado que a justiça que o magistrado aplica no dia a dia é uma microjustiça e que o judiciário não comporta mais isso. Por quê? O que acontece é o seguinte, me parece que o judiciário tem que ter uma visão um pouco mais ampla dos seus conflitos, da forma como resolve seus conflitos. Nós já temos há algum tempo em outros ordenamentos decisões de natureza estruturante, provimentos em que o juiz, além de decidir o que é o melhor direito a ser conferido ao caso, ele programa a execução do seu julgado, ele pode ter uma ingerência em políticas públicas, ele pode atuar diretamente com agentes de mercado, enfim, ele pode ter uma visão um pouco mais proativa da efetivação do cumprimento do seu provimento jurisdicional. Me parece que esse é um modelo mais adequado a perseguir. O juiz tem que ter a possibilidade de não só proferir a decisão decidindo qual é o direito mais acertado para o caso, mas ter mecanismos também para a efetivação desses julgados, ainda que assim, fazendo, ele tenha que eventualmente adentrar em alguma área administrativa ou, enfim, oriunda de agentes de mercado. Então me parece que a justiça comporta mais do que só reconhecer quem tem razão, mas ela tem que postular, tem que ter como norte a efetivação dos seus provimentos decisórios também. Nisso, o CPC também auxilia muito o magistrado. Muito bem, juiz Tiago, esse tema comportaria aí muitas outras indagações, mas infelizmente o tempo é curto e eu deixo o senhor à vontade para fazer a sua conclusão. Olha, eu gostaria de concluir primeiro agradecendo novamente o fato de estar aqui podendo conversar sobre esse assunto tão interessante, tão relevante, moderno, no sentido de que é algo novo que pode trazer uma contribuição para o aparelho judicante e para a sociedade como um todo, e falar que nós temos que ter um pouco de compreensão com o novo CPC. Se, em princípio, alguns dos institutos ou algumas das opções legislativas podem parecer que conduzem a um resultado no sentido de piorar a prestação jurisdicional, como o que se alega ser a lentidão da justiça, ou o que se alega que vai mais complicar a decisão judicial do que facilitar, essa é uma primeira visão, primeira resistência que deve ser quebrada e talvez isso ocorra no âmbito dos primeiros julgados, ou enfim, isso ocorra no âmbito da primeira análise, das primeiras análises mais superficiais sobre a aplicação dos institutos. Mas eu tenho convicção de que, posteriormente, a aplicação desses novos institutos, sobretudo os que trazem um traço de argumentação no ambiente decisório, eles contribuirão para o aperfeiçoamento da justiça como um todo. Juiz Tiago, muito obrigado pela entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o juiz de direito e professor Tiago Galiano Pinto Alberto sobre a argumentação jurídica e o novo CPC. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!